Muito bem, vamos até o doutor Rafael Torres. Doutor, prazer conversar com o senhor aqui no nosso programa, falando para as emissoras afiliadas do Pernambuco no Ar. Querido amigo Bassan, eu não sei se a câmera ela se encontra na posição correta. Não, vire ela. Vamos virar. Agora? Só um minutinho. Sim. Pronto, agora sim. Melhorou? Melhorou. Me dê 30 segundos para que eu coloque ela aqui no suporte melhor, tá? Combinado, senão vai cansar o braço do doutor Rafael Torres, que vai conversar conosco sobre essa decisão da Polícia Federal, na verdade um pedido para que se investigue um ministro do STF, o ministro Dias Toffoli, que segundo o Sérgio Cabral, teria recebido cerca de 4 milhões em propinas quando fazia parte do Tribunal Superior Eleitoral como presidente. E agora sim, tá tudo ok com o doutor? Quando tiver o que você avisa. E aí, repercutiu bastante esse pedido, porque a polícia não tem essa autonomia de se investigar o ministro, mesmo com as falas, mesmo com autoridades ali, se bem que pessoas como o Sérgio Cabral não se deve dar muita credibilidade, mas enfim, é uma delação premiada, ele está ali afirmando, outros empresários também, outros políticos também afirmaram, e se tem uma denúncia, tem que ser investigada. Doutor Rafael Torres, como se dá a investigação, por exemplo, de um ministro do Supremo Tribunal Federal? Tem que ter essa autorização? Amigo Bassan, antes de mais nada, eu quero agradecer aqui ao convite que me foi feito, tá? Nesse seu importante meio de comunicação, um programa que ele vem repercutindo em todo o nosso estado aqui de Pernambuco. Então, eu quero te parabenizar, tá? Por essa iniciativa e pelos excelentes trabalhos que você vem desenvolvendo à frente deste programa, tá? Obrigado. Então, mais uma vez, eu agradeço ao convite. Veja, um tema importantíssimo que iremos abordar, tá? Que teve uma repercussão nacional, com mais informações que foram apresentadas ontem. E para ser bem direto, para te responder como é que se dá essa investigação, tá? De fato, como é que ela aconteceu? Como é que tudo aconteceu para haver esse pedido de investigação de um ministro do Supremo Tribunal Federal? Primeiramente, houve uma delação premiada, né, por parte de um ex-político do estado do Rio de Janeiro. E aí, através dessa delação premiada, que na verdade a delação premiada ela se apresenta como meio de prova, então, se houve esses indícios, a Polícia Federal precisa, antes de realizar qualquer investigação perante uma autoridade, perante um ministro do Supremo Tribunal Federal, ele precisa dessa autorização do próprio órgão, do próprio Supremo Tribunal Federal. E aí, o que é que aconteceu? A Polícia Federal, ao fazer esse requerimento, tá, apresentou essa representação, requereu a abertura dessas investigações, o Supremo Tribunal Federal remeteu ao Procurador-Geral, tá, da República, José Aras, e aí me parece, por fontes, de que ele vai opinar de forma não favorável a essas investigações. Mas é importante um ponto especial. É necessário que se investigue, se houver esses indícios, é necessário que se investigue, é necessário que tenha uma apuração dentro dos parâmetros legais, tá? Para que, ao final, com a conclusão de uma possível investigação, em havendo esses indícios da prática desses delitos de corrupção, que, de fato, exista uma punição em virtude disso. Tá certo? Porém, o procedimento é esse. Existindo uma autoridade com prerrogativa de função, o ministro do Supremo Tribunal Federal, o que é que acontece? Automaticamente, a partir do momento em que foi colhido esses indícios, é preciso que, automaticamente, antes de realizar qualquer diligência nesse sentido, é preciso da autorização do Supremo Tribunal Federal. Então, a partir do momento em que há a abertura dessas investigações, o Supremo ele vai distribuir o procedimento, vai haver um relator para tratar em especial desse caso, e aí esse relator, um dos ministros desse Supremo, ele vai trabalhar, tá, à frente dessa situação em especial, não como um buscador da prova, não é essa a tarefa do ministro, tá certo? Porque hoje opera em nosso ordenamento jurídico um sistema acusatório, Bassan. E esse sistema acusatório é que deve estar dividido. Órgão que acusa, órgão que julga e a defesa. Então, tudo tem que estar nos seus devidos conformes
para que exista um julgamento justo, tá certo? Então, a Polícia Federal ela só vai tecer qualquer ato de investigação após a autorização do Supremo Tribunal Federal, com a abertura das investigações. Existe uma lei, a Lei 8.038/90, que estabelece a competência dos tribunais superiores, competência originária dos tribunais superiores. O artigo 2º prevê essa situação do relator, que o relator ele vai atuar só como um supervisor judicial, tá? Ou seja, como um coordenador, como um analisador de que seja terceira, que autorize, que sejam realizadas todas as diligências, a fim de que reste checado os possíveis indícios da prática desse crime que está sendo alegado pela venda aí, né, de possíveis decisões, os crimes de corrupção. Agora, o que chama a atenção é que a suspeita é que teria sido cerca de 4 milhões e que a mulher dele, o escritório da advocacia que ela trabalhava, teria também participado aí desse esquema. E possivelmente, como o senhor próprio falou, a própria PGR pode dar um parecer negando a continuidade da investigação. Ora, se há uma denúncia, se há a possibilidade do cometimento de um crime, por que não se permite investigar? Fica aquela sensação de impotência, a sensação de que eles fazem a lei em benefício próprio e aí, de repente, os pares optam por não vão investigar, não. Por que não deixar investigar? Mas, infelizmente, tudo depende das decisões aí do colegiado, não é isso, doutor? Veja, vai depender dessa manifestação do procurador, né, geral da República. Uhum. Ele vai opinar se é favorável ou não. Agora, o que é que acontece, amigo Bassan? Um ponto muito importante é que não pode existir a instauração de qualquer investigação para apurar qualquer prática de crime se não existir uma justa causa para a instauração dessa investigação. Uhum. Então, tem que ter indícios mínimos da prática desse crime, tem que estar evidenciado e tem que estar corroborado muito além disso que foi colhido através dessas delações. Entendeu? Então, não é que vai dar um sentido aqui de impunidade. A meu ver, não é isso que acontece, mas é necessário para que seja instaurada essa investigação, não só contra o ministro Dias Toffoli, não, mas contra qualquer cidadão, para que exista a instauração de um procedimento, é necessário, é indispensável a presença dessa justa causa, dos indícios mínimos da prática de um crime, os indícios mínimos de autoria, indícios mínimos de provas nesse aspecto. É necessário que exista esses pontos em específicos para a instauração de qualquer procedimento investigatório. E ao instaurar um procedimento investigatório, que sejam respeitados todos os princípios hoje que acomatam um Estado democrático de direito. E principalmente depois da Lava Jato, de todos os atropelos, a justiça tem sido muito cautelosa, né, em situações como essa, né? Tivemos até a oportunidade de discutir alguns pontos relacionados à Lava Jato quando saíram algumas decisões, amigo Bassan. Exato. E naquela oportunidade, apresentamos vários pontos em que houveram a título de atropelos ao nosso procedimento, ao nosso Código de Processo Penal, à nossa própria Constituição Federal. Então, de fato, tem que haver essa cautela para que seja instaurada uma investigação. E reitero aqui as minhas palavras. Não só contra o ministro Dias Toffoli, mas em face de todo e qualquer cidadão que, porventura, venha a sofrer uma investigação. Ok. Doutor Rafael, muito obrigado pela participação. O senhor está na correria do dia a dia, mas gentilmente parou para nos atender e esclarecer aos nossos ouvintes como é que funciona essa investigação ou essas investigações contra ministros e autoridades com foro privilegiado, tá bom? Amigo Bassan, eu que agradeço mais uma vez o seu convite. Saiba que eu estou à inteira disposição. Um convite seu não podemos recusar, tá certo? Obrigado, de fato, extremamente corrido, mas eu parei aqui para apresentar essas razões, porque, reitero, um convite seu não se recusa. Tá bom, amigo? Um abraço, doutor. Então, para outras oportunidades. Obrigado pela sua participação. Conversamos, portanto, com o advogado Rafael Torres, especialista em causas criminais, explicando um pouco dos trâmites para a investigação de um ministro do STF.